Se tem um cara que fez uma das aparições mais legais e mais misteriosas, esse cara com certeza é o Trunks. Tanto na linha do tempo dele quanto na linha do tempo do presente, ele fez muita coisa que salvou a Terra e pode dizer que ele salvou o universo inteiro. Eu vou te mostrar 7 coisas que mostram que o Trunks é o herói mais brabo de Dragon Ball. E aí, eu sou o Tar Yamamoto, Mirai Trunks, Trunks do futuro. Esse cara é um dos mais queridos do Dragon Ball. Não é pra menos. A aparição dele chocou todo mundo, né? Ele chegou já falando que o que ia acontecer, exatamente aonde que ia acontecer. E além disso, ele já chegou, né? Chegando, mostrando que tinha mais um Super Saiyajin. Na época só existia o Goku com essa transformação. Ele também tinha um visual bem diferente dos outros. Ele tinha, né? O corte de cabelo era diferente, a cor do cabelo dele já era diferente, as roupas que ele vestia, né, todo estiloso. Sim, claro. E obrigado. Além disso, ele luta com espada, o que desde Dragon Ball clássico, quando o Goku usava o bastão mágico, não acontecia, ninguém lutava com armas, né? A história de Trunks é uma história bem triste, mas muito fascinante. Ele pertence a uma linha do tempo onde todos os guerreiros Z foram derrotados, foram mortos, só sobrando ele e Gohan. Inclusive, Goku foi morto por uma doença rara do coração. Sendo assim, Gohan foi o mestre dele, né? Gohan foi o cara que ensinou ele a lutar e eles lutavam sozinhos contra os androides 17 e 18. Até que Gohan acabou sendo eliminado pelos androides. Trunks foi o único guerreiro que sobrou na linha do tempo dele. E por ele passar todos esses perreios, né, esses perigos aí, ele se tornou esse cara brabo que ele é. E os motivos a gente vai ver agora. Mas antes da gente começar tudo aqui, eu queria pedir a ajuda de vocês novamente. Queria pedir o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações aí e acompanhar a gente, acompanhar os nossos vídeos. Eu já agradeço de coração mesmo, galera. Obrigado mesmo, viu? Personalidade. Trunks tem uma personalidade bem distinta dos guerreiros Z. Ele leva as coisas importantes bem a sério e ele é muito responsável. O lugar onde ele viveu e cresceu ajudou muito para ele ser desse jeito, já que ele cresceu em meio a tanta destruição que os androides, né, causavam. Mas ele também é gentil e trata a pessoa de maneira educada. Raramente você vê ele desrespeitando as pessoas. Mas Trunks, mesmo sendo gentil, ele não é do tipo inocente. Ele não é inocente como, por exemplo, o Goku. A inocência às vezes dá brechas para que os inimigos consigam, né, atingir os objetivos dele. E o Trunks não é tão inocente como o Goku. O Trunks é totalmente o oposto disso, né? Ele é extremamente esperto, ele é preparado. E ele também não é arrogante como o Vegeta é. Como é? Seu insolente! Ele escuta as pessoas, ele sabe pedir desculpas quando ele sabe que ele tá errado. Mas ele também é muito decidido quando ele acha que ele tá certo, ele é extremamente decidido. Segundo, Mestre Mirai Gohan. Trunks desde pequeno foi treinado pelo Gohan. E aquele Gohan é um cara totalmente diferente do que a gente conhece no presente. Esse Gohan viveu todo esse pesadelo de perder a família inteira, perder o Piccolo e perder todos os outros guerreiros Z. Esse Gohan é um pouco mais sério, né? Ele é mais destemido, ele tem mais determinação em defender a Terra. Nessa linha do tempo ele é considerado um herói lendário e ensinava tudo o que sabia pro Trunks, né? Gohan lutava praticamente com os androides nessa época sozinho. O Trunks era muito pequeno e mesmo com um braço só, ele conseguia empatar a luta, ele conseguia manter essa luta com os androides. E por ter tido tanta experiência assim sozinho, né, ele tinha muita sabedoria, ele era um verdadeiro mestre pro Trunks. Ele conseguia ensinar muito bem ele como era lutar. Mas aí os androides conseguiram finalmente assassinar o Gohan, só restando o Trunks. Com os ensinamentos de Gohan, Trunks se tornou um ótimo lutador e um habilidoso espadachim, conseguindo bater de frente com os androides e derrotar Frieza facilmente. Terceiro, Frieza. Trunks salvou todo mundo quando voltou pro passado. Ele voltou quase na mesma hora que Frieza e Rei Cold estavam prestes a aterrissar na Terra. Ele veio com vontade de se vingar do Goku. Do pessoal que estava disponível para lutar lá, ninguém tinha a menor chance de derrotar o Freeza. E ainda tinha o pai dele. Nem o Piccolo, nem Vegeta, nem Gohan, ninguém tinha a menor chance de derrotar ele. Foi aí que Trunks começou a agir e picotou facilmente o Freeza.
E ainda depois derrotou o Rei Cold sem dar chance alguma para eles armarem alguma trapaça ou bolarem alguma coisa de, né, muito louca. Então assim, o Trunks não vacila, ele não dá tempo do cara tramar alguma coisa mirabolante, ele não dá tempo pro vilão. Por exemplo, como Goku e Vegeta lá quando o Freeza ressuscitou e veio pra Terra, quando ele virou o Golden Freeza, Goku e Vegeta vacilaram, e que fez com que Freeza tivesse a chance de destruir a Terra. Se não fosse o Whis voltar no tempo, a Terra estaria destruída. Trunks não comete esses erros aqui. Quarto, salvou a Terra e o Universo 7. Trunks, depois de derrotar Freeza, puxa o Goku pra conversar em particular, e Trunks revela a história de que ele é do futuro, que Vegeta é o pai dele, né, que todos vão morrer no futuro, que só vai sobrar ele. E ele revela que os androides vão chegar, e ele revela o horário, revela o local, revela tudo exatamente como vai ser. Esse aviso ajuda para que eles se prontifiquem, né, da chegada dos androides. Então, o que acontece? Eles vão treinar duro, né, para tentar ficar mais forte, para que não aconteça essa desgraça que aconteceu no tempo do Trunks. Graças a esse aviso, eles conseguiram ficar mais fortes e preparados para a luta contra os androides. Trunks também avisa que Goku vai morrer daqui a alguns anos com doença rara do coração. Então, entrega o remédio para ele, que no tempo dele já tem a cura, entrega o remédio pro Goku para ele tomar, para ele que ele se cure dessa doença rara do coração e acabe não morrendo, o que faz salvar o nosso protagonista aqui. Se Goku morresse com essa doença do coração, ninguém ia conseguir ressuscitar ele, porque ele foi uma morte natural, né? Foi uma morte de doença, ele não foi assassinado, ninguém matou ele, foi uma morte natural. Aí a gente imagina, por exemplo, arcos, né, futuros, como por exemplo o Torneio do Poder. Sem Goku seria difícil. Quinto motivo, Cell. O Cell, após absorver o número 17, ele ficou um cara extremamente gigante, ele ficou um cara muito forte, era o mais forte que estava ali no planeta Terra, né? Ninguém ali estava dando conta dele. E aí o Cell começou a ir atrás do número 18 para que ele pudesse se tornar uma entidade perfeita. Enquanto isso, Trunks e Vegeta saíram da sala do templo. A gente percebe que eles saíram extremamente fortes. Quando Vegeta e Trunks aparecem para lutar com o Cell, o Vegeta faz um arregaço no Cell, ele humilha o Cell. E então o Cell joga aquela lábia marota nele e fala assim: se eu conseguir achar o número 18, eu vou ser um cara muito mais forte. O Vegeta, infelizmente, cai na conversa dele e libera ele para caçar o número 18. Trunks, nesse ponto, fica inconformado. Ele não quer deixar o Cell virar uma coisa mais forte. E aí ele começa a tentar, né, eliminar o Cell e o Vegeta fica parando ele. E aqui é a minha opinião. O Trunks tinha condição de dar um chega pra lá no Vegeta e tinha condição fácil de eliminar o Cell. Se o Trunks não respeitasse tanto o pai dele, eu tenho certeza que o Trunks conseguiria eliminar o Cell tranquilamente. Sexto, Majin Buu. Trunks já estava lá na linha do tempo dele mesmo, no futuro, né? Trunks tem uma visita inesperada, que é a visita que a gente já sabe quem é. É Babidi e Daburá. Babidi e Daburá aparecem para tentar ressuscitar Majin Buu, tirar o selo dele. Nesse ponto, galera, a gente consegue já ver o quanto Trunks é independente total, ele não precisa de ninguém para resolver, e aqui provavelmente ele resolveu de forma muito mais prática do que os guerreiros Z do presente. Trunks luta sozinho contra Daburá e Babidi. Daburá, a gente já sabe que tem mais ou menos o mesmo nível de força que o Cell, ou seja, ele não é qualquer coisa, mas ele conseguiu derrotar os dois e conseguiu nem dar tempo do Majin Buu ser liberado. Aí vocês falam: ah, tudo bem, mas nessa época não tinha tantos guerreiros para ele conseguir uma quantidade de energia imensa para conseguir ressuscitar Majin Buu. Galera, mas se a gente for pensar, o Babidi poderia chegar ali e falar assim: ah, não tem nada aqui, vamos procurar no resto do universo. E iria encontrar muito mais pessoas muito fortes, com certeza. Majin Buu seria liberado e aí o universo estaria escangaiado, né? O negócio ia virar bagunça mesmo. E Trunks conseguiu resolver essa parada sozinho. No presente, Goku e a sua turma fizeram tanta lambança, Majin Buu saiu, se transformou em outros Majin Buu e foi aquela bagunça toda, terra destruída, e o Trunks não vacilou desse jeito. Sétimo, herói. Galera, depois de ter visto todos esses pontos aí que a gente já citou, a gente consegue enxergar um perfil de herói muito grande no Trunks. Ele tem todos os pontos que um herói
protetor da Terra precisa ter. Depois da destruição que os androides causaram, se propôs a ajudar a Terra inteira. Ele ajudou o planeta inteiro a se reconstruir. Você não vê o Goku fazendo essas coisas, nem ninguém dos guerreiros. Você não vê ninguém se propondo a ajudar o povo da Terra. Só o Trunks faz essas coisas. Ele assume que ele é o herói do planeta. Ele assume isso. Ele não fica nessa, são tempos de paz e eu não vou precisar mais. Não tem isso. Como o Gohan fez, né? O Gohan, depois de derrotar Cell, ele abandona, ele vai viver a vida normal dele. Não, o Trunks assume essa responsabilidade, que ele tem que cuidar da Terra. Se vocês forem parar pra pensar, Trunks foi o cara que mais eliminou inimigos, cara. A Terra, sob a proteção dele, nunca teve o menor perigo de ser destruída. Muito diferente do que a gente já viu com o Goku e Vegeta, né? A Terra já levou o perigo de ser destruída 2 vezes. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você tem mais algum lance aí do Trunks que quiser falar pra gente, deixa nos comentários aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, galera. Dá essa força aí pra gente. Eu espero que vocês gostem e continuem acompanhando a gente aí, galera. Obrigado de coração mesmo.